Como é bom poder compartilhar a palavra de Deus. Ela sempre tem algo para nos ensinar. E falando ainda sobre a parábola do semeador, hoje vamos comentar um pouco sobre a semente que caiu em solo rochoso. O texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, os versos 5, 10 e 20. Diz assim a palavra de Deus: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A semente escandalizada. A semente escandalizada. Diz a palavra de Deus que quando a semente foi lançada, ela caiu em solo rochoso, que as pessoas que assim a receberam com alegria. Por que receberam com alegria? Porque, na verdade, determinadas pessoas, elas estão profundamente angustiadas, andam angustiadas por causa do pecado, pessoas que vivem apreensivas por causa dos problemas da vida e também por causa de determinados perigos. E elas ouvem a oferta de misericórdia e parecem então abraçar o Evangelho. Porque o Evangelho, na visão dessas pessoas, oferece paz, perdão, salvação. E a religião, então, acaba assumindo um tempo totalmente pequeno. Ela olha para a religião como algo bom, agradável, que vai oferecer uma solução para os seus problemas. Só que esse tipo de pessoa não imagina que não é bem assim. Essas pessoas entendem e imaginam que os seus pecados são perdoados, que elas têm paz e alegria, mas tudo são temporários. As ansiedades diminuem e os seus medos começam a crescer. Elas estão felizes por um certo tempo. A mera diminuição de sentimentos de ansiedade por qualquer causa fará a mente feliz por um tempo. Eles precisam apenas imaginar, portanto, que os seus pecados são perdoados para produzir um certo tipo de paz e alegria. Por isso que muitas pessoas acabam procurando uma religião, acabam procurando uma igreja. Elas necessitam sentir-se perdoadas, mas não existe toda uma dedicação e uma busca à pessoa de Deus. Toda aquela motivação, toda aquela alegria, toda aquela questão de entender que os seus pecados foram perdoados, começam a desaparecer. Por quê? Porque na realidade não há força de princípio para resistir à tentação. Não existe um verdadeiro amor à pessoa do Salvador. Então, vindo a perseguição, vindo os tempos difíceis, mostram que não tem uma religião verdadeira e desaparece. Diz o texto, e logo se escandaliza. O termo colocado aqui, por isso o nosso tema, a semente escandalizada, o termo significa ofender-se. Isto é o tipo de pessoa que se ofende com qualquer coisa. É o tipo de pessoa que, quando
a situação começa a ficar complicada, ela desiste de tudo. É como se fosse uma árvore na primavera e, vindo uma geada, as flores caem. Tudo por causa da mudança de temperatura. Mas por quê? Porque a pessoa não tem força, a pessoa não tem princípio, a pessoa não confia em Deus. E assim ela vai se escandalizando, ela vai se ofendendo, porque ela esperava algo. Por não ter uma vida transformada, ela começa a desistir das coisas de Deus. É o tipo de pessoa que fica ofendida com qualquer coisa. Ela se ofende com as pessoas. Por quê? Por não ser sábia. É o tipo de pessoa ou o tipo de semente que não oferece nada, não tem o que oferecer. Ela quer receber, mas não tem o que oferecer. A vida dela é completamente fraca, não serve de modelo para nada, para ninguém. Ela apenas quer se divertir, ela gosta de se divertir no mundo, gosta daquilo que o mundo oferece e ao mesmo tempo ela quer viver dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, sem ter a responsabilidade com aquela igreja, com aquele grupo de pessoas. Ela quer ser reconhecida dentro da igreja como ela é reconhecida no mundo. Por isso ela começa a ficar escandalizada. Ela vai deixando Deus. Ela não quer mais saber de Deus. Então ela vai optar para as coisas do mundo. Meu amado, que tristeza ver uma semente escandalizada, pois o seu destino realmente é a morte. E como a semente que caiu na estrada, as aves vieram e a levaram. A pessoa que começa a frequentar a casa de Deus, começa a se envolver com Deus, mas não tem uma responsabilidade, não ocorreu uma conversão sincera, ela então decide abandonar a Deus. Que tristeza. Meu querido, que Deus te abençoe. E eu espero que o seu coração esteja firmado na rocha que é Jesus, no Evangelho. Que você tenha realmente a certeza da salvação. Porque só Jesus pode nos fortalecer e nos salvar. As nossas boas intenções e o desejo de frequentar uma religião não serão suficientes e nem podem ser suficientes, porque a salvação é pela graça na pessoa de Jesus. Eu vou orar por você. Pai querido, muito obrigado por esse momento de palavra, de leitura e de estudo. Que o Senhor abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo. Que os corações daqueles que estão nos assistindo estejam voltados plenamente à Tua palavra, enraizados na pessoa de Jesus. Se caso alguém estiver em dúvidas, que em nome de Jesus o Teu Santo Espírito possa movê-lo e capacitá-lo a entender que precisa tomar uma decisão séria na pessoa de Jesus. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. E não se esqueça, o seu coração deve estar plenamente nas mãos de Jesus. Um forte abraço.